Muito bem, gente. Meu tema, então, nessa manhã é liderança bíblica, eleição e ordenação de presbíteros. Nós estamos no período de indicação de nomes para a eleição de 3 presbíteros para a nossa igreja. 3 irmãos estão com seu mandato vencendo e seguindo a ordem presbiteriana, faltando pelo menos 3 meses antes. Nós precisamos preparar a igreja, abrir para indicações. Então nós temos até o dia, eu estou lendo aqui, é logo o primeiro aviso aqui do boletim, tá? Você pode me acompanhar, até o dia 10/5, ou seja, 10 do próximo mês, a igreja pode indicar nomes que serão avaliados pelo conselho e trazidos para serem eleitos pela assembleia. São 3 presbíteros e 1, 2, 3 e 3 diáconos, tá certo? Também a instrução da igreja é necessária porque nós estamos recebendo 50 novos membros. Até o dia da recepção será no primeiro domingo de maio, que é dia 1 de maio. Então são irmãos que estão chegando na nossa igreja, não estão familiarizados com o nosso sistema de governo, e então é bom que eles sejam também instruídos sobre como funciona esse privilégio que nós temos de poder eleger a nossa própria liderança. Então é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Eu queria convidá-los mais uma vez a orarmos, pedindo que o nosso Deus nos conduza nesse estudo tão importante. Senhor nosso Deus, te damos graças pelo privilégio de podermos estar aqui na manhã desse dia e suplicar, Senhor, a tua bênção para o estudo da tua palavra, especialmente nesta área tão sensível e tão necessária que é a área da liderança. Pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie e que esse estudo seja benéfico para toda a igreja e também para os líderes que já existem nela. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Antes de começar, eu quero mencionar alguns pontos fundamentais que estão por detrás daquilo que nós acreditamos a respeito de liderança. Primeiro, no nosso sistema, no sistema presbiteriano, o governo e a condução das igrejas locais está na mão de uma pluralidade de presbíteros. Essa é uma das diferenças essenciais entre o sistema presbiteriano, por exemplo, e o sistema episcopal ou o sistema de igrejas apostólicas ou igrejas de um líder só. Nessas igrejas, a liderança, o governo e as grandes decisões estão nas mãos de uma pessoa só. E essa pessoa pode decidir quem ele exclui da igreja, quem ele admite, tira líder, põe líder, decide isso, decide aquilo, compra de propriedades, venda de propriedades. Mas no sistema presbiteriano, essa decisão não está na mão de uma pessoa só. Não é o pastor efetivo titular da igreja que resolve estas coisas, mas uma pluralidade de presbíteros e pastores. Ou seja, a decisão é colegiada. O governo da igreja, no sistema presbiteriano, é colegiado. Nunca é uma pessoa só que toma as decisões, mas isso passa por essa pluralidade de presbíteros e pastores. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, embora haja uma distinção entre pastores, que são chamados de ministros na nossa Constituição, e presbíteros, que são chamados de presbíteros regentes. O pastor é o presbítero docente, ou ministro da palavra, e o presbítero é o presbítero regente, aquele que rege, que governa. Embora exista essa distinção, mas tanto os ministros da palavra, que são os pastores, como os presbíteros, eles são pastores do rebanho. A função deles, presbíteros e pastores, é pastorear o rebanho, cuidar do rebanho. Essa é uma função que nós fazemos juntos, numa pluralidade. Portanto, é uma liderança compartilhada num concílio de iguais. Toda a tarefa de pastorear, de orientar a igreja, governar a igreja, é feita, então, compartilhadamente. Outro ponto que é importante para nós é lembrarmos que essa liderança é uma liderança, não sei nem como é que eu digo isso, masculina, é de homens.
tá? Em contraste à prática que começou há alguns 80 anos passados, 90 anos passados, de introduzir irmãs na liderança da igreja. A igreja presbiteriana entende que o exemplo que foi deixado por Jesus e pelos apóstolos, que sempre escolheram e instalaram como líderes das igrejas homens qualificados, nós entendemos que a liderança, então, ela é dada a homens cristãos que estejam qualificados e capazes para fazer isso. Embora o papel da mulher é extremamente importante e ela atua em muitas áreas da igreja, entretanto, a parte de liderança foi dada por Deus ao homem cristão. Por isso que nós, na igreja presbiteriana, não temos pastoras, presbíteras ou diaconisas, porque nós entendemos que estes são ofícios e que têm autoridade a ser exercida sobre a igreja. E o exercício da autoridade, já dissemos, é reservado ao homem cristão qualificado. E aqui eu quero insistir na palavra qualificado, porque não basta ser homem para poder ser pastor, presbítero, diácono na igreja presbiteriana. Ele tem que ser um homem que tenha as qualificações que a Bíblia determina, e não são poucas, as listas são muitas, eu quero ver várias delas com vocês aqui nesta manhã. Então, são 3 pontos que eu queria destacar aqui, antes da gente começar, a respeito da liderança na igreja presbiteriana. É uma liderança plural, é uma liderança compartilhada, é uma liderança que tem como objetivo pastorear o rebanho, ela é masculina e ela é qualificada, não pode ser qualquer pessoa. Muito bem, vamos então para o texto que eu quero ler com vocês, que eu vou usar como base para a palestra. Então, é uma passagem do livro de Atos, em que o apóstolo Paulo e seus companheiros visitam as igrejas que eles haviam plantado e organizam a liderança. É Atos 14, de 21 a 23. Verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse é o versículo que eu queria destacar. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Vocês percebem aqui que a prática do apóstolo Paulo, a exemplificada aqui nas igrejas de Listra, Icônio e Antioquia, é que nas igrejas que eles haviam plantado, eles promoviam a eleição de presbíteros, promovia a eleição de presbíteros. Não é que eles apontavam presbítero, não é que Paulo chegava lá e dizia fulano vai ser presbítero, fulano vai ser obreiro, fulano vai ser... Não. Ele promovia a eleição, o que indica que eles supervisionavam o processo, mas quem elegia era a igreja. E depois que eles foram eleitos, oraram com eles e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, ou seja, instalaram na função, dando plena autoridade para que eles fizessem o trabalho que eles deveriam fazer. Muito bem, eu quero agora ler para vocês o que diz a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil a respeito dos ofícios que nós temos na igreja. A igreja presbiteriana, ela se rege, em primeiro lugar, pela palavra de Deus, que é considerada, que nós consideramos como a única regra de fé e prática e a nossa maior autoridade. Depois nós temos os símbolos de fé, que são a confissão de fé, o catecismo maior e menor de Westminster, que nós entendemos que é a melhor exposição da Bíblia Sagrada, e a Constituição da Igreja, que é o documento que nos permite relacionar com a sociedade e também expressar na nossa cultura o que é que nós somos em termos do que é que a igreja entende. Então, quando há, por exemplo, alguma questão que a igreja enfrenta ou que precisa ou discute e tudo mais na sociedade, ela vai se basear na sua Constituição, que prescreve um estatuto, que geralmente é aprovado em cartório, que é aprovado em cartório.
e que é assim que funciona. Então aqui, na Constituição da nossa igreja, no artigo 25, nós lemos a respeito da liderança da igreja. A igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam em, letra A, ministros do evangelho ou presbíteros docentes, que são os pastores. B, presbíteros regentes. C, diáconos. Aí artigo 2º eu pulei o primeiro porque não tem nada a ver com o que a gente quer aqui. Parágrafo 2º. Para o oficialato, só poderão ser votados homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Então pode ser que você conheça aí um jovem que você acha que dá um belo presbítero, um belo diácono, mas ele tem que ter 18 anos e ser civilmente capaz, para que ele possa ser eleito no cargo. Aí o artigo 28. A admissão a qualquer ofício depende, ou seja, para que qualquer pessoa seja admitida como pastor, presbítero ou diácono, depende, primeiro, da vocação do Espírito Santo. A pessoa tem que ser chamada pelo Espírito Santo de Deus. Vocação essa reconhecida pela aprovação do povo de Deus. Não adianta você dizer assim, eu sinto que Deus está me chamando para presbítero. Aí a igreja olha para ele. Então a igreja tem que reconhecer a vocação. Não basta só você sentir vontade, mas a igreja tem que reconhecer que essa vocação ela é verdadeira. E aí depois tem que ser ordenado, depois de eleito, e investido solenemente conforme a liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ainda lendo a nossa Constituição, o artigo 50 e o artigo 55. O presbítero regente, eu estou concentrando no presbítero regente porque as eleições que se aproximam é para essa função junto com o diácono. O presbítero regente é o representante imediato do povo. Então, no sistema presbiteriano, nós adotamos a democracia representativa. Vocês vão escolher os presbíteros que são os seus representantes. Por este eleito pelo povo e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos interesses da igreja, bem como pelos de toda, repetir aqui a frase, desculpe, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Então aqui está dizendo que a função dele é, juntamente com o pastor, lembra que nós falamos do governo colegiado, exercer o governo da igreja, a disciplina da igreja, a admissão e demissão de membros e zelar pelos interesses da igreja da qual ele foi eleito. Artigo 55. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento do seu dever. Então não vote em gente que chega atrasado. Ele tem que ser assíduo e pontual no cumprimento do seu dever. Irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar, porque o presbítero e o diácono, eles vão conhecer a vida das pessoas, né? Vão tomar conhecimento dos problemas que as pessoas enfrentam, problemas de ordem financeira, problemas de ordem moral. Por isso ele tem que ser discreto no falar. Ele não pode falar muito, porque se ele falar demais, ele vai ficar revelando a intimidade das pessoas que ele vai tomar conhecimento por conta do cargo. Então tem que ser alguém discreto, não pode ser um fofoqueiro. E tem que ser exemplo de santidade de vida. Ele não tem que ser perfeito, não é? Mas ele tem que ser um exemplo de um crente que luta para viver uma vida santa. Isso é evidente, porque o que se cobra da liderança é que ela dê exemplo, não é? Em todas as áreas. Ainda continuando no que diz a Constituição da nossa igreja, sobre as atribuições dos presbíteros, aqui eu estou copiando o artigo 51, que define qual será a atividade do presbítero. Primeiro, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Como eu disse, o presbítero ele é um pastor, ele está no meio do rebanho para ajudar as pessoas. Quando ele tem conhecimento de que alguém está vivendo ou está cometendo uma falta, em vez de, na próxima reunião do conselho, ele trazer ao conselho, olha, tem uma pessoa na igreja que está fazendo isso, eu ouvi dizer que fulano de tal está em pecado, alguém me disse que Zé da Silva está fazendo isso.
Não, ele primeiro vai lá resolver. Ele é pastor do rebanho. O presbítero primeiro vai conversar com a pessoa, vai tentar resolver o assunto, porque ele é pastor do rebanho. Só depois dele tentar resolver o problema e não conseguir é que ele traz para o conselho funcionando como última instância. Pensando lá em Mateus 18, se teu irmão pecar, vai repreendê-lo entre ti e ele só. Se ele não te ouvir, leva ainda 2 ou 3. Se não quiser ouvir, traz ao conhecimento da igreja. Na igreja presbiteriana, isso significa, primeiro, ao conhecimento do conselho. Então, essa é a primeira função do presbítero. Ele funciona como um pastor, né? Ele está agindo no meio do povo de Deus, persuadindo. Se ele consegue, se ele ouviu dizer que fulano está em pecado, ele vai conversar com fulano. Fulano se arrepende, confessa e conserta a sua vida, não precisa ir mais adiante, resolveu o problema. Está resolvido, morre ali o assunto, tá certo? Porque ele funciona como pastor do rebanho. Segundo, auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Então, há um trabalho de visitação que precisa ser feito a pessoas doentes, a pessoas necessitadas, pessoas que se afastaram da igreja, pessoas que por motivos vários estão sem frequentar há bastante tempo, alguém que está passando por um momento de angústia, alguém que perdeu um ente querido. Então, há muita visita a ser feita. E uma das funções do presbítero é ser um visitador. Junto com o pastor da igreja ou equipe de pastores, ele se engaja na visitação dos membros da igreja. Ainda compete ao presbítero instruir os neófitos. Os neófitos são os novos na fé, os novos convertidos. Então faz parte da tarefa dele. Consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude. São tarefas bastante pastorais e que se espera que os presbíteros desenvolvam. Orar com os crentes e por eles. Uma pessoa de oração que sempre lembra do rebanho, está sempre pensando naqueles que dentro do rebanho precisam de cuidado e de orientação. Então, essa é a competência do presbítero. Na hora que nós formos indicar nomes para serem eleitos como presbíteros das igrejas, os irmãos lembrem desse quadro aqui. Funciona, né? É o perfil. O perfil é esse aqui. Aí você tem uma pessoa que você gosta, que você admira. Aí você toma aquela pessoa e compara com esse perfil que tem na palavra de Deus e na Constituição. Aí você diz assim, mas fulano, ele não gosta de gente, né? Fulano é meio antissocial, ele não visita as pessoas, ele não gosta de... Então já não bate, não é? Por mais que você goste dessa pessoa, então você tem que pensar no bem da igreja na hora da indicação. Continua aqui aquele mesmo artigo, quais são as atribuições do presbítero. Ainda continuando aquele artigo, é competência do presbítero informar o pastor dos casos de doenças e de aflições. Então o presbítero está no meio do povo, ele ouviu falar que alguém está doente, alguém está aflito, passando por necessidade, tem um casal se separando, ele vai ser o primeiro a tomar as providências, a procurar ajudar, e aí em seguida ele vai procurar ajuda do pastor para esses casos de doenças e de aflições, informando o pastor a respeito desses casos. Compete também a ele distribuir os elementos da Santa Ceia. Vocês já notaram que quando tem a ceia do Senhor, nós convidamos os presbíteros a vir à frente, porque é competência deles participar na distribuição da ceia. Isso é bastante simbólico, porque como pastores do rebanho, eles estão provendo o alimento espiritual. Representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. O presbítero de uma igreja local, por exemplo, um presbítero nosso aqui, ele pode ser indicado para representar a igreja no presbitério de Goiás. E de lá do presbitério, ele pode ser indicado para representar o presbitério de Goiás no sínodo de Goiás. E ele pode ser indicado pelo presbitério como representante ao Supremo Concílio. E lá no Supremo Concílio, ele pode ser eleito presidente do Supremo Concílio. Nós já tivemos casos de presbíteros que foram presidente de Supremo Concílio, não é? Foram eleitos na igreja local e se tornaram o líder da denominação. Então, é possível porque o artigo 52, o presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual à dos ministros. A mesma autoridade dos pastores eles têm nos concílios da nossa igreja. Então, vocês percebem que é uma função extremamente importante, preciosa, não é? E que é um privilégio poder servir nessa capacidade no reino de Deus.
Então, vamos agora falar sobre o processo de eleição. Processo de eleição e ordenação. Os presbíteros e pastores supervisionam as atividades das igrejas locais e as governam. Eles são chamados de bispos, que significa supervisor no grego, que foi a língua em que o Novo Testamento foi escrito. Aqui em 1 de Timóteo, capítulo 3, finalmente Bíblia, né? 1 de Timóteo, capítulo 3. Paulo escrevendo a Timóteo, que tinha sido encarregado de organizar a igreja de Éfeso, ou reorganizar a igreja de Éfeso, ele diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O episcopado aqui é o presbiterato, porque no Novo Testamento os presbíteros são chamados de presbíteros, que em grego significa ancião, é uma pessoa que já tem uma certa maturidade e uma certa experiência, ou bispo, que significa supervisor. São dois nomes, mas é a mesma função. Eles, por isso, é isso que a palavra bispo significa, eles supervisionam as atividades das igrejas locais e as governam. Lá em Tito, capítulo 1, verso 7, Paulo também falando a Tito a respeito da liderança da igreja, ele diz: porque é indispensável que o bispo aqui significa presbítero, supervisor, seja irrepreensível, etc, etc, e dá as qualificações. Então, lembrando, os presbíteros, como bispos, eles são supervisores do rebanho. Eles acompanham o rebanho atentamente, vendo as necessidades do rebanho, quem precisa de ajuda, quem precisa de correção, quem precisa de apoio. Portanto, num assunto tão importante como escolha de presbíteros, o conselho deve tomar a liderança e a iniciativa, instruir a igreja, estabelecer como vai ser o processo e quais são as qualificações. Lembrando que no Novo Testamento foram os apóstolos ou os delegados apostólicos que tiveram a iniciativa e supervisão do processo. Lá em Atos, capítulo 6, nós temos a escolha dos primeiros diáconos. E a liderança foi dos apóstolos. Capítulo 6 do livro de Atos, a partir do verso 1. Naqueles dias, se multiplicando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos, a assembleia, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Quando os apóstolos perceberam que havia necessidade de eleição de um grupo que cuidasse dos problemas sociais, eles chamaram a assembleia, orientaram a assembleia, disseram o número de pessoas a ser eleitas, 7, e as qualidades: homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, aqui estabelece o padrão para a igreja. O conselho da igreja orienta a igreja sobre como vai ser o processo de eleição, determina o número de pessoas que vão ser eleitas, as qualificações baseadas na palavra de Deus, e então submete a igreja para que a igreja faça a eleição. Mesma coisa em Tito, capítulo 1, verso 5. Tito era um delegado apostólico enviado pelo apóstolo Paulo. Mas às vezes, nem sempre as igrejas encontram. Isso é uma queixa que, graças a Deus, não na nossa igreja, mas é uma queixa que eu encontro em muitas igrejas onde eu vou. As pessoas dizem que nem sempre tem líderes. A razão é que talvez os líderes atuais não estão realmente procurando, né? Às vezes a liderança fica só restrita a um determinado grupo. Mas os líderes atuais devem procurar achar e formar novos líderes. E a responsabilidade de perpetuar o presbiterato bíblico é dos que atualmente são presbíteros e pastores da igreja local. Na 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 2, diz assim, Paulo dizendo a Timóteo: o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Timóteo, o que você ouviu de mim,
transmita a homens idôneos que sejam capazes de transmitir a outro. Aqui Paulo está dizendo como é que se forma a liderança na igreja. Elas têm que ser, novas lideranças têm que ser preparadas, têm que ser buscadas, têm que ser treinadas, e não somente para que elas exerçam a sua função, mas para que elas possam treinar uma nova geração. É assim que levas e mais levas de presbíteros têm ocupado e dirigido a liderança da igreja através do tempo. Bons líderes devem procurar e treinar novos líderes para ocuparem os cargos. Precisamos estar atentos para as lideranças que despontam e treinar essas lideranças e prepará-las para que elas possam ocupar os cargos que certamente haverão de aparecer. Bom, fases do processo. O processo de eleição de presbíteros numa igreja tem 4 fases. Primeiro o desejo, depois a eleição em si, o exame e ordenação ou instalação. Vamos ver cada um deles com mais algum detalhe. Primeira coisa no processo de escolha de um presbítero é que a pessoa tem que querer ser presbítero ou diácono, não é? Lá em Atos capítulo 20, verso 28, acompanha comigo aí, por favor. O apóstolo Paulo diz: atendei por vós, ele está falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, bispo aí é presbítero, né? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Reunidos os presbíteros, Paulo, no seu discurso de despedida da igreja de Éfeso, disse para eles: tomem conta de vocês e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou vocês como bispos, como supervisores. Então, esse é um processo que tem que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus. Isso é tão espiritual quanto uma pregação e celebração da ceia. Percebam como esse ponto é importante. Quando é anunciada uma assembleia da igreja e nós dizemos vai ter eleição, muitos membros dizem assim: eu não vou não porque isso não é espiritual. Isso é a parte institucional da igreja, a parte administrativa. Mas gente, isso é tão espiritual quanto participar da ceia do Senhor. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui: foi o Espírito Santo quem colocou vocês como presbíteros. É obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, através da decisão da igreja, da escolha da igreja, vai colocar aqueles que vão liderar, que vão visitar, que vão pastorear, que vão pregar, celebrar a ceia do Senhor. É tão espiritual quanto você vir à igreja e participar da ceia do Senhor. Então não há razão nenhuma para quando você lê no boletim: nesse dia nós vamos ter assembleia, senão eu vou ficar em casa lendo a Bíblia e orando, porque é mais espiritual do que ir à igreja para votar. Você está muito enganado. A escolha de líderes faz parte do processo espiritual pelo qual a igreja é mantida, governada e orientada, e você é o maior beneficiário dela. Então, é o Espírito Santo quem constitui para pastorear a igreja de Deus. Mais uma vez a função dos presbíteros, né? Pastorear a igreja de Deus. Então é o Espírito Santo quem coloca. De que maneira ele faz isso? Lá na primeira, voltando lá, 1 de Timóteo, capítulo 3, que é uma passagem que a gente vai usar várias vezes, daqui a pouco ela vai ser mencionada de novo. Veja só o que diz o apóstolo Paulo: fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Se alguém deseja ser presbítero, está desejando uma coisa boa. É isso que Paulo está dizendo. E ao fazer isso, ele está encorajando as pessoas. Ele está encorajando homens da igreja a pensar na possibilidade de servir a Deus como bispo, como presbítero, como pastor, como diácono. Então, desejar servir a Deus nessa função não é errado. Eu já encontrei, me lembro de um ele é presbítero até o dia de hoje. Foi uma das primeiras igrejas que eu fui pastor. Era um jovem que tinha dons de liderança, era um homem maduro, equilibrado, tinha aí dos seus 30 anos de idade, e dava para ver que ele era um líder. Mas ele lutava, não é,
porque ele dizia: não posso querer isso porque é vaidade, não é? É arrogância, eu querer ser presbítero, eu desejar ser presbítero. E foi uma dificuldade para finalmente convencer esse homem a participar do processo. Ele foi eleito e é um dos melhores presbíteros daquela igreja até o dia de hoje. Já fazem aí quase 30 anos, não é, que isso aconteceu. Então não é errado você sentir o desejo e querer servir a Deus como presbítero, como pastor e como diácono. Aliás, nós estamos precisando mesmo de boas vocações no âmbito pastoral, né? De ministros da palavra. Estamos precisando, sim. Então, é uma coisa boa que se deseja. Lá na primeira carta de Pedro às igrejas da Ásia, nós encontramos ele dizendo no capítulo 5, verso 2, aos presbíteros: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ao falar aos presbíteros daquela igreja, Pedro diz que eles deveriam pastorear espontaneamente e de boa vontade, significando então que a pessoa tem o desejo, ela quer fazer, ela faz isso voluntariamente, ela faz de boa vontade. A Constituição da nossa igreja diz que ninguém será obrigado a ocupar um cargo contra a sua vontade. Nós não podemos constranger uma pessoa que realmente não quer e não tem condições. Nós não podemos fazer isso. Por isso que a primeira fase do processo é alguém sentir esse desejo. Ele quer servir a Deus nessa função, porque é o Espírito Santo quem move, inspira e levanta homens cristãos qualificados para o presbiterato e pastorado. Essa é a primeira fase. E esse desejo, ele vai se manifestar em ação. Se uma pessoa... Eu vou desistir desse... Se uma pessoa está sendo movida pelo Espírito Santo, ela vai falar disso para outros, não é? Ela vai dizer: poxa, eu gostaria muito de servir a Deus nessa condição. E já que a função do presbítero, do pastor, é uma função extremamente espiritual, e tem a ver com o governo espiritual da igreja e das coisas de Deus, ele vai ter tempo para estudar a Bíblia, falar das coisas de Deus, cuidar de pessoas da igreja, vai estar sempre procurando o que fazer na igreja. Você percebe essa combinação, não é, de alguém que tem a vontade e ao mesmo tempo ele já está engajado, ele já está servindo, ele já está trabalhando, ele é líder, ele dá para ver a vocação claramente nele. E os presbíteros, pastores, precisam estar atentos para ver estas pessoas e encorajá-las a se preparar para o presbiterato ou reingressar nele, no caso de pessoas que já são presbíteros, mas estão em disponibilidade. Bom, vamos agora para a próxima etapa, que é eleição e exame. Eu disse que a primeira é que a pessoa tem que de fato desejar, não é? Ela tem que querer. E esse desejo vem de Deus. Bom, a indicação dos presbíteros, pensando agora na eleição, a indicação dos presbíteros se fará pela igreja debaixo da orientação dos presbíteros atuais. Atos 6 e Tito 1, verso 6, já vimos também Atos 14, 23, eu não preciso mais ler estas passagens. Mas no sistema presbiteriano, o que é que acontece? O conselho orienta a igreja e diz: então indiquem nomes de pessoas que vocês percebem que podem ocupar a função de presbíteros. Então indiquem os nomes dessa pessoa. A igreja tem que ser doutrinada sobre o presbiterato bíblico para que possa escolher corretamente os seus presbíteros. Às vezes muita gente vota em alguém porque é primo, porque é da família, né? Porque é o marido, ou porque é o pai, ou porque é amigo de infância, e deixa de lado as qualificações bíblicas. A pessoa pode ser seu parente, mas ele não é qualificado. Então, precisamos ter cuidado, tem que pensar no bem da igreja, não é? Por isso que a igreja precisa ser instruída a respeito das qualificações que são exigidas para o presbiterato. Foi por isso que Paulo escreveu duas das 3 cartas pastorais, 2 têm a ver com a escolha de líderes. 1 Timóteo e Tito. Ele diz a esses líderes, Timóteo e Tito: olha, promova a eleição na igreja, mas as qualificações têm que ser essa, faça assim, 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 assim.
mostrando que é um assunto de fato importante que precisa ser levado em consideração. Quando os membros da igreja não estão preparados e envolvidos no processo, homens não preparados serão escolhidos e investidos. A experiência mostra que é fácil eleger alguém, difícil é tirar do cargo, se a pessoa não dá certo. Aí é muito complicado. Então é melhor acertar na entrada. É melhor a gente acertar na entrada, porque depois, se não deu certo, para tirar é confuso, né? É difícil e às vezes é um processo doloroso. Muito bem, agora vamos à eleição propriamente dita. Após tomar todos os passos anteriores, as pessoas indicadas são submetidas ao voto da Assembleia conforme o entendimento presbiteriano. No dia marcado nós vamos ter a Assembleia e então vocês votarão naqueles nomes que forem apresentados pelo Conselho e que já vieram de indicações feitas por vocês. A igreja tem que ser bem doutrinada, já falei. A decisão da Assembleia deve ser tomada como a vontade de Deus, e aqui é muito importante. Eu aprendi isso com meu sogro, quando lá no seminário, ele era o reitor do seminário, eu era aluno, e nós tínhamos o Grêmio Estudantil. Todo mundo queria ser parte da diretoria do Grêmio. E o Grêmio era escolhido pelos alunos, né, numa votação. E o meu sogro sempre perguntava, antes da votação para a diretoria do Grêmio: quem é que vai ficar chateado se não for eleito? Levanta a mão. Silêncio mortal, igual aqui, né? Ninguém levantava a mão. Porque se você levantar a mão dizendo que se você vai ficar chateado se não for eleito, já está provando que você está desqualificado, não é? Você tem que aceitar a decisão da Assembleia como sendo a vontade de Deus. Ninguém levantava a mão. E aí era feita a eleição. E aqueles que queriam muito ser eleitos e não foram, então eles não podiam dizer mais nada, porque eles já tinham dito que não ficariam chateados, não é? Então eu aprendi com meu sogro a fazer isso. Imagina qual vai ser a pergunta que eu vou fazer quando tiver a Assembleia aqui, não é? Aos irmãos que foram indicados, mas que acabarem não sendo eleitos. Os que forem eleitos, então, deverão ser examinados e posteriormente ordenados ou instalados na sua função, conforme nos diz o nosso sistema. Ainda sobre eleição, deixe-me só dizer aqui algumas observações que são importantes. Os membros da igreja não deveriam votar em alguém somente por laços de família ou amizade. Isso não quer dizer que você não possa votar num parente ou num amigo. Você deve votar num parente e num amigo se, além de ser seu parente e seu amigo, ele tem as qualificações bíblicas. O que eu estou dizendo é que não vote nele somente porque ele é seu parente ou seu amigo, porque aí você vai estar fazendo um desserviço para a igreja de Deus. Um desserviço para a igreja de Deus. Outra coisa, existem bons líderes entre irmãos de condição mais humilde na sociedade. Há a tendência nas igrejas de pensar em liderança somente naquelas pessoas que têm alguma expressão social ou alguma situação financeira. É claro que se uma pessoa alcançou um determinado status financeiro ou social, isso já mostra que ele tem habilidades. Ele é uma pessoa que é um bom administrador, é um bom líder e tem várias das qualidades que ele vai precisar na vida da igreja. Mas nem sempre o sistema de governar lá fora e o sistema de administrar bate com o sistema de administração da igreja. Há muita coisa que é parecida. A igreja, porque ela é uma instituição, ela tem um orçamento, ela recolhe recursos financeiros, distribui recursos financeiros, ela tem funcionários, ela tem propriedades, ela tem um CNPJ. Então tem muito na vida da igreja que é parecido com uma ONG ou uma instituição, eu não vou chamar empresa porque empresa já é mais complicado, mas com organizações que existem no mercado. Então pessoas que têm experiências lá, elas podem usar essa experiência aqui, mas não é exatamente a mesma coisa. Então nem sempre quem dá certo lá vai dar certo aqui. Há pessoas que são excelentes líderes, mesmo que não sejam conhecidos como tendo, não tem uma projeção financeira e social. Então a gente tem que pensar nisso, não é? O tipo de liderança que é exigido é um tipo de liderança bíblico e que pode ser alcançado e encontrado entre irmãos
de condição mais humilde na sociedade. E finalmente, os que não forem eleitos, eles devem receber como vontade de Deus e não guardar ressentimento ou mágoa. Nós acreditamos que Deus fala pelas assembleias. A assembleia pode errar? Ela pode errar. Os concílios erram, a nossa confissão de fé diz que os concílios podem errar. Mas quando os concílios erram, eles podem consertar o seu erro. Mas a princípio, uma vez tomada a decisão, feita a decisão, nós entendemos que ela é a vontade de Deus para nós, até prova em contrário, e nós devemos então submeter. Se for eleita uma pessoa em quem você não votou, estou dizendo isso porque se for eleita alguém em quem você não votou, você deve acatar a eleição daquela pessoa e considerá-lo como seu presbítero ou seu pastor, porque foi a eleição da igreja, ele foi eleito pela igreja e, portanto, ele está legalmente empossado. E caminhando agora mais para o fim, depois eu vou dar oportunidade para perguntas. Depois da eleição, e aqui pode parecer que está meio trocado, nós temos o exame dos eleitos. Há um exame preliminar. Vocês já viram, tem que ser maior de 18 anos. Quando vierem as indicações, então, e você já deve lembrar que as indicações, elas estão já tem um formulário de indicação. Na saída você pode já fazer a indicação lá na mesinha, não é? De recepção, na entrada da igreja. Há formulários para isso. Eu já peço aos diáconos que providenciem isso aí, se porventura não está lá. Mas quando vierem as indicações para o conselho, há uma triagem inicial, não é? Então, se vier indicação de Maria Severina da Silva, não passa, não é? Não vai passar. Ou então, fulano de tal que tem 17 anos, também não vai passar. Então, tem fulano de tal que tem 18 anos, é homem, mas mora no Piauí. Não dá, que ele tem que estar aqui, né, para poder ser presbítero. Então, o conselho vai fazer uma triagem inicial básica. E aí vai trazer os nomes para a assembleia vai votar. Então, os 3 mais votados presbíteros, ou os 3 mais votados diáconos, e o mínimo tem que ser 1/3 dos membros presentes, eles então serão eleitos. E aí o que é que acontece? Eles vão ser examinados. Aí o conselho vai perguntar: você é crente? Como é que está a sua vida? Como é que está a família? Como é que vai o relacionamento com a esposa? Como é que estão o que é que você pensa sobre isso? Quais são as suas habilidades? Esse é o caminho que é estabelecido pela nossa Constituição. O Novo Testamento é positivamente enfático que somente homens cristãos que sejam moralmente e espiritualmente qualificados podem ser presbíteros, pastores, diáconos. Essas qualificações estão objetivamente descritas em várias listas. Rapidamente, vamos vê-las, voltando lá para Atos, capítulo 6, toda vez que se falava em eleição, sempre vinha a questão da qualificação diante da importância do caso, não é? Aqui no verso 3 do capítulo 6 do livro de Atos, na escolha dos diáconos, Pedro diz: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de, primeiro, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. 3 qualificações que são colocadas aqui: boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, portanto, que o bispo, presbítero, pastor, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência pura,
consciência limpa, também sejam primeiramente experimentados, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato, da mesma sorte quanto a mulheres. Nós entendemos aqui que são as mulheres que auxiliam os diáconos, que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Agora a carta de Tito, capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. É indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. E 1 de Pedro, capítulo 5, aliás, Tiago, capítulo 3, versos 1 e 2. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muita coisa. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Paulo diz: quem quer ser presbítero quer uma coisa boa. Aí Tiago vem e diz: não queiram muito ser mestres, porque nós vamos receber um juízo maior. Todos tropeçamos em muita coisa. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, é uma coisa boa que nós queremos, mas lembremos que haverá um juízo maior, especialmente no tropeçar na palavra. 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1: rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do rebanho. Está aqui uma diferença, por exemplo, no tipo de liderança que você tem na igreja e o tipo de liderança que você tem na empresa. Na empresa, se você é o dono da empresa ou tem uma posição de autoridade na empresa, você diz ao funcionário, ao empregado, você domina sobre ele. Você faz isso, vai fazer aquilo, não faz isso, é dessa forma e dessa outra. Mas na igreja a liderança é serva, não como dominadores do rebanho. Nós lideramos pelo exemplo e pelo serviço. Então é uma das áreas em que o tipo de liderança do mundo não bate com o tipo de liderança na igreja. A liderança aqui tem que ser pelo exemplo e pelo serviço, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O Supremo Pastor é Cristo, nós somos copastores dele. São requerimentos morais, determinadas habilidades e motivações corretas para o exame. Estou terminando, gente. Eu disse isso há 10 minutos, não foi? O exame tem que ser feito pelo Conselho, deve incluir todas as qualificações exigidas no Novo Testamento, na Constituição da IPB. Os indicados devem ser examinados quanto às qualificações morais e espirituais, bem como teológicas, também quanto às suas habilidades para administrar a família e ensinar. Especialmente deve ser examinado quanto às motivações para a sua função. Por que é que o irmão quer ser presbítero? Qual a razão pela qual o irmão quer ser diácono, não é? Tem que ter a motivação correta, que é: Deus me chamou, eu sinto isso e eu quero servir a Deus nessa categoria, quero ser uma bênção na vida dos irmãos. Não está querendo aparecer não, meu irmão? Não, estou querendo não, estou querendo só servir a Deus. Certo, tá bom. Então, se as motivações estão corretas, então ele deve ser devidamente empossado. Alguém vai dizer assim: mas pastor, depois da lida dessas passagens da Constituição da igreja, será que tem gente que vai caber aí no quadro, né? Será que vai dar? Tem, irmãos, tem sim.
A palavra de Deus não está exigindo perfeição, mas está exigindo pessoas maduras, pessoas experientes, pessoas que estão lutando no caminho da santificação, pessoas que têm habilidades, pessoas que são imperfeitas, pessoas que têm as suas fragilidades, pessoas que estão ainda incompletas, que estão crescendo. Então, existe sim, o alvo é alto, o padrão é alto, bem como da Bíblia toda, mas com a graça de Deus nós podemos seguir no caminho dele. Finalmente, ordenação ou instalação. E eu prometo que estou chegando no fim mesmo e vou dar oportunidade para perguntas. A ordenação, talvez, depois que a pessoa é indicada, eleita, examinada, ela vai ser ordenada se ela não era presbítero antes, ou instalada se já era, estava em disponibilidade. Mesma coisa para diácono. Ordenação talvez não seja o melhor nome, pois sugere que presbítero, pastores e diáconos são uma ordem santa, clerical, como tem na Igreja Católica. Mas a gente usa o termo num sentido diferente. Presbíteros, pastores e diáconos não são a categoria sobre-humana. Eles são pessoas escolhidas de entre nós para exercer uma função. A gente chama isso de ordem, tá? Elas são ordenadas, elas recebem um mandato que elas vão ter que cumprir para desempenhar a função bíblica. Significa isso, que são reconhecidos pela igreja para exercer as funções do presbiterato e diaconato bíblico. E no caso de ordenação, vai ser eleita uma pessoa que não é presbítero. Então ela é ordenada presbítero com imposição de mãos do conselho da igreja. E se ela já era presbítero antes, estava apenas em disponibilidade, ela é simplesmente instalada. Isso é feito de acordo com Atos, com orações, imposição de mão e, por que não, jejuns. A Bíblia fala lá, tal a importância do caso, né? Como o presbiteriano não gosta de jejuar, a gente deixa jejum para situações mais críticas, não é? A confissão de fé da nossa igreja fala que em situações de crise, em situação de perigo para a pátria, em situações de guerra, em situações de pestilência, pragas e de emergência, a igreja deveria então jejuar. Jejum é coisa muito individual, cada um faz de acordo com o que acha. No caso aqui no livro de Atos, capítulo 14, verso 23, a gente não sabe porquê, é a única vez que é mencionado, mas ali Paulo, ao promover a eleição daqueles irmãos, instalou-os com oração e jejum, talvez porque eram igrejas perseguidas. Icônio, Listra e Derbe, eram igrejas que estavam bem no foco da perseguição dos judeus, talvez então essa foi a razão. Conclusão. Isso. Resumo do que foi dito. A escolha de presbíteros / diáconos é vital para o bom andamento da igreja. A iniciativa e supervisão deve ser do conselho envolvendo toda a igreja. O desejo de ser presbítero ou diácono deve ser seguido dos requerimentos e reconhecimento da igreja. A igreja deve proceder ao exame criterioso antes da ordenação daqueles que são qualificados biblicamente, que foram eleitos. A ordenação e instalação é a perpetuação oficial do sistema de pluralidade de presbíteros. Em resumo, irmãos, é isso que diz a nossa Constituição e, de forma muito ampla, o que nos diz a palavra de Deus. Vamos orar, depois eu quero dar oportunidade para perguntas, lembrando que nós estamos em sala de aula. Ó Deus, te damos graças pelos irmãos que aceitaram o chamado do Espírito Santo e que são ministros da palavra, presbíteros e diáconos e que servem a tua igreja com dedicação, de coração, voluntariamente, espontaneamente, dando exemplo para o rebanho. E agora, Senhor, quando nós vamos ter eleição de 3 irmãos para as vagas do presbiterato, do conselho da igreja, pedimos que o Senhor oriente a igreja, que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor nos dê homens segundo o teu coração para a obra, Senhor, a ser realizada aqui. Da mesma forma também com relação aos irmãos diáconos, na importante obra que realizam, dá-nos também diáconos segundo o teu coração. Senhor, levanta líderes na nossa igreja, pessoas que desejam te servir, que desejam dedicar sua vida. Oramos especialmente pelo despertar, Senhor, de vocações para o ministério da palavra, aqueles que querem ser presbíteros docentes, se dedicar ao ensino e ao estudo e à pregação da palavra.
Oramos, ó Deus, que o Senhor abençoe a igreja brasileira, tão carente de boa liderança. Ó Deus, que o Senhor levante homens no Brasil que possam governar a igreja, liderar a igreja, ensinar a Tua palavra, numa época de crise de autoridade, de modelo e de exemplo. Tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.